Olá. O trânsito brasileiro mata cerca de 40 mil pessoas a cada ano. No mundo, são 1.250.000 mortes por ano. Pequenas ou graves imprudências podem causar sérios acidentes com consequências imprevisíveis. Nesta edição do Cidadania, falaremos sobre algumas das imprudências mais recorrentes em nosso trânsito, suas consequências e as melhores maneiras de evitá-las. Para isso, receberemos em nosso estúdio o diretor-geral do DETRAN, senhor Silvain Fonseca. Senhor Silvain, olá. Olá. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos o espaço dado aqui ao DETRAN do Distrito Federal. Muito bem. Bem, esses números para a gente começar essa conversa, né? No caso do Brasil, 40 mil mortes anuais, há algumas pesquisas que indicam até números um pouco acima disso, mas 40 mil mortes pode representar uma cidade de população média. É como se a cada ano nós perdêssemos a população de uma cidade média em acidentes de trânsito. Como é que é a situação do trânsito no Brasil hoje em relação ao mundo? O nosso trânsito é muito violento em relação a outros países? Nós temos ainda um trânsito muito violento. Nós estamos falando de mortes, fora os feridos, né, que você pode multiplicar isso aí, pelo menos por mais 10 vezes, né, esses 40 mil. Então, é um assunto preocupante ainda no Brasil. E os órgãos de trânsito trabalham no sentido de manter esses números em queda e reduzi-los. O Distrito Federal é uma exceção, né? Nós estamos, graças a Deus, foi a maior queda de mortes do ano passado no Distrito Federal, de feridos, e se tem uma política de Estado buscando trabalhar a questão da engenharia, da educação, da fiscalização. E hoje todo o país, né, no Pacto da ONU, busca tentar reduzir esses acidentes de trânsito, pelo menos 50% no Pacto da década de 2011 a 2021. Porque, além de tudo, tem os custos para a saúde pública, né? Tem os custos da própria mobilidade urbana, que os acidentes eles retardam o trânsito, complicam a vida das pessoas. Com certeza, né? Além dos danos materiais, né, físico, você tem ali o dano emocional, né? Uma pessoa que está num momento produtivo, que deixa de trabalhar, que fica ali onerando o Estado. Então, as consequências são bastante graves e se perde todo mundo. Quem provocou o acidente é aquele que se feriu nesse acidente. Tá. Nós temos selecionados aqui 4 principais imprudências, ou as 4 mais recorrentes, segundo uma pesquisa realizada com motoristas mesmo brasileiros. A falta do uso de cinto de segurança, né, que embora já seja uma lei há bastante tempo, ainda há pessoas que insistem em não usar. O excesso de velocidade, o uso de bebida alcoólica e outras drogas associadas à direção e o uso do celular ao volante, né? Então, sobre o cinto de segurança, nesse quesito, 91% aproximadamente das pessoas, dos motoristas, usam cinto, mas essa pequena parte de 10% já é uma boa complicação. Em que situações que é mais comum o motorista não usar o cinto de segurança? Bem, como você bem colocou, inclusive a velocidade, o cinto, a questão do celular, né, do álcool e outro tipo de droga estão entre os maiores fatores de risco no acidente de trânsito, né? E a questão do cinto. O cinto não vai diminuir o número de acidentes, mas vai diminuir a lesão e uma morte no caso de um acidente, né? Nós temos vários fatores, inclusive a cegueira, que vem em muitos acidentes de trânsito, a pessoa é projetada no para-brisa do veículo, a pessoa que deixa de usar o cinto de segurança do banco traseiro, que acaba matando quem está na frente no caso de um acidente de trânsito, e às vezes as pessoas acham que num percurso pequeno ou para uma escola, para o seu lazer, que não vai acontecer. É justamente onde acontece boa parte dos acidentes, né? São pequenos percursos ou aqueles percursos de rotina das pessoas que elas muitas vezes acabam se envolvendo em acidente de trânsito e que o cinto faz a diferença, seja evitando a morte ou lesões mais graves. É comum também as pessoas, depois de viagens longas, quando estão perto de chegar no destino, as pessoas dão, né, muitos motoristas eles dão uma relaxada e aí está chegando perto, às vezes por cansaço, já acha que já pode tirar o cinto. Isso também compromete, isso também gera problemas no trânsito, outros acidentes? Com certeza, né? Às vezes a fadiga, o cansaço, a combinação de outros fatores também, não só o cinto, mas relaxa, passa a usar o celular, já não respeita o limite de velocidade, vem na rodovia, de repente entra no perímetro urbano com a mesma velocidade e agravada aí por já ter retirado o cinto, acaba sendo vítima aí, de acidentes e principalmente com mortes e ferimentos graves, inclusive. Tá certo. E em relação a excesso de velocidade, a pesquisa que nós utilizamos para realizar essa entrevista aponta que 40,7% dos motoristas, isso depoimento dos próprios motoristas, alegam desrespeitar ou admitem que desrespeitam os limites de velocidade. Entre os motivos, pressa,
achar que os limites que são colocados na rodovia são muito baixos, ou então distração, não percebeu que era 60 por hora, estava andando a 80, 90. E como é que o Detran, como é que vocês na engenharia de trânsito, na fiscalização do trânsito, veem essa questão do problema de excesso de velocidade relacionado a esse problema que a gente tem de mortes no trânsito primeiro e acidentes? Que a velocidade hoje, segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, que no mundo, de cada 3 acidentes com mortes hoje no mundo, um está relacionado à velocidade, ou velocidade excessiva ou inadequada para a via. Então, a velocidade é um agravante dos acidentes de trânsito. No caso de vias urbanas, a gente tem não só aqui no Distrito Federal, mas em algumas cidades do país, reduzida a velocidade de algumas vias. Por exemplo, nós tivemos aqui a modificação de vias de 60 km para 50 km, porque foi observado cientificamente que, além de manter um fluxo, apesar da pessoa achar que a velocidade mais baixa vai demorar mais para percorrer uma certa distância, além de manter o fluxo normal, porque você evita acidente, diminui a probabilidade de um acidente, principalmente com pedestre, provavelmente pedestre, a probabilidade de morte. Então, a velocidade abaixo de 50%, velocidade de 50 km por hora, ela possibilita, em caso de atropelamento, que a pessoa, no caso do pedestre, tenha condições de sair viva do atropelamento. Então, ela reduz os riscos de gravidade no acidente de trânsito. E tem comprovado que quando se tem menos retenções de fluxo, não tem acidente, a via flui tranquilamente, as pessoas ganham até mais tempo do que, às vezes, com a velocidade superior. Você tocou um ponto importante, né? A gente está colocando agora dentro dessa conversa os pedestres também. De fato, no Distrito Federal, várias rodovias, né, vários trechos da cidade tiveram a velocidade reduzida para 50 km por hora e existe essa reclamação, muitas vezes, por parte dos motoristas, de que é uma velocidade baixa demais para andar na cidade e isso... Você tem uma média de 50 por hora, às vezes é melhor ter uma média de 50 por hora do que ter uma média de 80 por hora com acidentes, né? Sim. Agora, a 50 por hora numa pista de cidade, você tem uma possibilidade maior do motorista também frear em caso de uma necessidade urgente? Com certeza, né? E nós estamos falando aqui de fatores isolados, mas quando você tem ali a distração com o uso do celular, né, a pessoa na velocidade, numa via 50 km, já percorre um trajeto muito grande, né? Imagina se for superior a isso. Então, ele está ali teclando o celular, abaixa a cabeça, o tempo que ele levanta, né, é o tempo suficiente para se envolver no acidente. Então, se ele está na velocidade menor, né, ele tem condições de ter um reflexo mais rápido, parar esse veículo, desviar de qualquer coisa que aconteça à sua frente. Então, e tem aí a possibilidade de garantir que em um acidente de trânsito se tenham menos feridos, né, até mesmo morte. E, no caso do pedestre, a possibilidade do pedestre sair vivo no caso de um atropelamento. Até numa velocidade mais baixa, o pedestre também tem mais possibilidade de observar que um carro está vindo em sua direção, às vezes não vai parar numa faixa de pedestre, mas se ele tiver numa velocidade mais razoável, o pedestre também é favorecido por isso. Com certeza, né? E nós estamos levando aqui em consideração apenas as pessoas no estado normal, mas a gente sabe que nas vias, às vezes você tem ali um pedestre também que está sob influência de álcool, outro tipo de droga, né? Você tem um condutor que está ali distraído ou manuseando o celular, então você tem uma série de fatores que podem interferir naquela questão. E aí que é a hora que acontecem os acidentes, né? Que vão desde a falta de percepção do motorista, de um pedestre que está ali desavisado, desatento. Então, a redução de velocidade, principalmente nos períodos urbanos, tem salvado bastante vias. Nós temos comprovado aqui no Distrito Federal vias que foram modificadas a velocidade, que a gente praticamente não teve mais morte nessas vias após a redução de velocidade. Tá, agora, 2 pontos que foram tocados aqui, enquanto a gente está falando da questão dos limites de velocidade, o uso de bebida alcoólica ou então de outras drogas também por parte dos motoristas, principalmente, mas não só, às vezes o pedestre também, como nós conversávamos aqui antes, sob o efeito de álcool ele atravessa sem atenção, e o uso do celular. Em relação à bebida, a lei seca já está valendo há bastante tempo, é senso comum que não se pode beber e dirigir. E as pessoas insistem, existe ainda muita autuação de motoristas que bebem e acham que têm condições de dirigir? Olha, lamentavelmente, a gente ainda tem pessoas que dirigem sob o efeito do álcool. Nós observamos a lei seca em todo o país, naqueles estados e municípios que são bastante atuantes, já há uma mudança de comportamento. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma mudança muito grande de parte da sociedade, né, que fazem uso dos veículos, dos aplicativos, do amigo da vez, né, do táxi, outros tipos de meios, mas ainda tem um número elevado de autuações. Né? Alguns são reincidentes. O que a gente passou a observar nas reincidências, nós temos condutores aqui que já foram autuados mais de 10 vezes por estar dirigindo sob influência de álcool e que a gente começa a observar que é uma questão agora de saúde pública. Então, que a gente tem que trabalhar a legislação agora
fazendo com que essas pessoas se tratem para poder voltar a dirigir. Então, a gente observa que são pessoas dependentes do álcool e de outros tipos de droga. Outro fator também relevante aqui que nós observamos e que ligou o alerta, acredito, no Distrito Federal e todo o país, um número elevado de pedestres sob influência de álcool ou droga. 42% dos pedestres que morreram no Distrito Federal estavam sob influência de álcool ou droga. 50% dos ciclistas que morreram no ano de 2018 estavam sob influência de álcool ou droga. Passageiros, 57% dos acidentes que envolveram motociclistas estavam sob influência de álcool, além dos motoristas. É lógico que hoje a gente trabalha pelo Código de Trânsito Brasileiro a fiscalização do motorista, que por passar por uma formação, ter toda uma legislação, conhecimento que muitas vezes o pedestre não tem, ele tem a obrigação de proteger os que estão em situação mais vulnerável, como ciclistas e pedestres. Mas é um assunto que se tem que avançar muito ainda na legislação brasileira, não só na questão de punir, mas numa questão de saúde pública. O motorista, ele tem a obrigação de não beber se vai dirigir, ou se bebeu, não dirige. Com certeza. Agora, muitas pessoas ainda acham que beber só um pouquinho está valendo. Tudo bem, não, só um copo de cerveja ou só uma latinha, isso não dá problema, eu vou dirigir, se pegar vai ter pouco álcool no bafômetro. É zero hoje? Qual é o limite? A tolerância é zero, até porque a pessoa começa a beber, a primeira coisa que ela perde muitas vezes é o senso crítico. Então, um copo de cerveja para cada um, dependendo do seu perfil, faz a diferença. Então, o ideal é não beber e não dirigir. Se for beber, realmente, utilize o veículo do aplicativo, o amigo da vez, não se arrisque, né? Porque o mínimo que pode acontecer é ele deparar com a fiscalização, ser autuado, ter o direito suspenso de dirigir por um período, né? E não matar ninguém. E ele está sujeito a se envolver num acidente hoje, matar, né? Agora, matando no trânsito sob influência de álcool ou acidente com lesões graves ou gravíssimas, vai estar sujeito a ficar preso, não sair mediante fiança. Agora, num caso, por exemplo, como você comentou, de pessoas que são autuadas mais de uma vez sob efeito do álcool, na segunda vez já tem mais uma infração sendo cometida, porque provavelmente ele já perdeu a carteira. Se for no período de 12 meses, tem a reincidência. Mas o que a gente tem observado, aqui nós temos uma operação chamada Pontos para a Vida, que a gente monitora alguns condutores que são reincidentes em alcoolemia, que estão com direito suspenso de dirigir, mas que a gente acaba abordando mesmo com direito suspenso de dirigir, né? Então, são autuados pela violação, são presos, né, encaminhados à Polícia Civil do Distrito Federal, mas a gente passa a observar que são dependentes do álcool, outro tipo de substância, e que precisam de um tratamento. Então, não se dá mais para pensar somente na questão da fiscalização, tem que se pensar numa questão de saúde pública. O encaminhamento. Os milhões que se gastam todos os anos com acidente de trânsito. O ano passado a gente conseguiu, de janeiro a novembro de 2017, uma redução de 144 milhões de reais que se conseguiu reduzir no atendimento hospitalares, com as ações de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, né, todo um trabalho feito de Estado. E tem que se investir também, porque a gente passa a observar que algumas pessoas elas precisam de ajuda para não trazer risco a toda a sociedade. Então, acho que numa campanha de conscientização é importante alertar também que a pessoa, além do risco que ela traz de ter um acidente envolvendo o próprio motorista e um terceiro, existe um custo que está sendo gerado para toda a sociedade. Com certeza, né? O custo para a própria vida dele, né? Uma vida que se desmancha, o tempo que você fica parado sem trabalhar, sem produzir. E esses custos para a saúde pública. Com certeza, e a saúde que você deixa de investir em prevenção e no tratamento de outras doenças, que você acaba gastando com pacientes de emergência, politraumatizados, que são os mais caros numa rede hospitalar pública, né? Apesar disso tudo, a gente vê que hoje, né, segundo as pesquisas, 1 a cada 4 motoristas acredita que pode dirigir sob efeito de álcool, né, e cada um tem a sua justificativa. Mas a gente tem um outro ponto, o quarto ponto, que é a questão do uso do celular ao volante. Né? 51,9% dos motoristas entrevistados afirmaram que fazem uso do celular durante a direção. Qual o risco do celular? Você pode comparar, por exemplo, o risco do uso do celular ao uso da bebida? Sim, desde que o celular recebeu as redes sociais, né, se tornou um perigo para o trânsito de todo o país. Não só para o condutor que está ali teclando, como o pedestre que atravessa a via falando e sem prestar atenção no trânsito. Já tivemos casos de atropelamento que o pedestre entra na via, não olha para os lados porque está ali envolvido numa conversa. Então, justamente pelo risco, a infração de celular era uma infração média, passou a ser gravíssima, R$ 293,47 e 7 pontos de habilitação do condutor, pelo risco. A pessoa, às vezes, passa a ter um comportamento como se estivesse sob a influência de álcool e você passa por ele e está ali teclando, né? Hoje as pessoas não estão preocupadas em falar, nem mais falar, mas sim em teclar. Então ela esquece na condução do veículo, ela se envolve numa conversa e acaba provocando um acidente, um atropelamento numa faixa de pedestre, uma colisão traseira, esquece de dirigir. Então hoje é um problema sério, né? As pessoas não perdem ali 2, 3 minutos para
parar um carro num local adequado e conversar. Então, o ideal seria que as pessoas colocassem no local no silencioso, no local que ele não alcança ali durante a condução do veículo, porque hoje realmente virou uma febre e um problema sério, não só no Brasil, como em todo mundo, a questão do celular na condução do veículo. Quer dizer, o certo é, entrou no carro, guarda o telefone, se tocar, não olhe. O ideal é desligar, botar no silencioso, de forma que ele não tenha alcance e que ele possa fazer uma viagem tranquila. Aqui no Distrito Federal, principalmente, a gente tem, mesmo nos horários de pico, as distâncias não são tão longas, né? Então, é o tempo suficiente que ele possa parar ali no local adequado, atender, fazer uma ligação, se for o caso. Tá. A gente tem alguns dados que chamam bastante atenção. Para atender uma ligação, o motorista gasta de 8 a 9 segundos para mexer no celular. Para responder uma mensagem, de 20 a 23 segundos. E, segundo os dados da pesquisa, usar o celular por 5 segundos a 60 km por hora corresponde a andar quase 100 metros, que é de 83 metros, como se você estivesse andando de olhos vendados. Ou seja, para responder uma mensagem de 20 a 23 segundos, o risco é altíssimo. E nós estamos levando em média, né, um estudo, mas não quer dizer que nem todo mundo tenha esse tempo de resposta, né? O reflexo, as condições da pessoa naquele momento. Pode demorar até mais, Com então. certeza. Um condutor que está ali sob influência de álcool, né, que já está sob o efeito de fadiga, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Porque para manusear o celular, você, diferentemente de conversar com uma pessoa que está do seu lado, isso vai tirar a sua atenção. Sim, a percepção, né? Mesmo que seja só conversando, exatamente, né? Vários fatores envolvem, né, na questão do celular. Até a própria conversa, o assunto, pode desviar totalmente a atenção desse condutor e levar a um acidente. Nós já tivemos casos aqui no Distrito Federal, inclusive. Uma coisa que me chamou muita atenção, algumas vezes já tenho visto isso com uma certa frequência, é que a gente pensa que só os motoristas usam o celular enquanto dirigem. Mas eu tenho visto alguns motociclistas atendendo o telefone, às vezes no semáforo. Sim, eles colocam o telefone dentro do capacete e saem conversando. Nesse caso, atrapalha também a concentração ou como ele não está usando, as duas mãos Com estão... certeza, né? Atrapalha ali a percepção dele, está distraído ali, não ouvindo o que acontece do seu lado, um veículo que muda ali, que ele não observa. Tem o risco do outro também, condutor, estar fazendo no celular e comprometer a segurança desse. Ele está ali não tão atento ao trânsito. Então, ele está se colocando em risco, colocando a vida de terceiro. Além disso, o próprio pedestre, né, que não tem punição para isso, o próprio ciclista. Então, nós temos países hoje, exemplo do Chile, que já testa, inclusive, as luzes no chão para o pedestre que está de cabeça baixa atravessando uma pista. Então, é um problema sério hoje que não é só do país, do Brasil, mas que todo mundo hoje se preocupa com esse mesmo problema, que é essa epidemia que toma conta, né, que é o celular. Você chegou a comentar que é um dos maiores causadores de acidentes de trânsito no mundo inteiro hoje. A segunda maior causa de acidente de segunda maior causa. No mundo hoje, é a questão do celular. Tá, então se a pessoa para no semáforo, por exemplo, se ela parar no semáforo, ela pode usar o celular Ela não pode falar porque ela está na condição do veículo. Enquanto ela estiver na condição do veículo... Mesmo com sinal vermelho, ou com o trânsito engarrafado, não pode mexer. Não pode, ela tem que sair do trânsito, parar no local seguro para que ela possa fazer uso do celular. Eu gostaria que o senhor desse um recado hoje para os motoristas, para todas as pessoas, com relação a essa questão do uso celular, né? Existe alguma brecha para usar celular ou é celular zero, tolerância zero, como é no caso da bebida? A brecha que nós temos hoje são os carros que têm Bluetooth, né, que ele pode fazer ali um primeiro atendimento, de repente, dependendo do assunto, como for, ele para no lugar mais adequado, mais seguro. Nós temos equipamentos que bloqueiam, inclusive, as mensagens durante o trânsito, né? E aqui nós apontamos hoje os fatores que realmente que levam a acidente com mortes e feridos em todo o país, que é a questão da velocidade, que sempre vai ser um agravante, consumo de álcool, outro tipo de droga, né? A falta do cinto de segurança, que mesmo em pequenos trajetos é a grande proteção que nós temos a favor da vida dentro de um veículo, né? A questão do celular, que realmente tem que se buscar soluções para que a gente resolva esse problema, se conscientizar a população em primeiro lugar. E tudo isso leva à maior vítima, que é o próprio pedestre hoje também, que é o que está mais vulnerável no trânsito. Nós temos um grande número de pedestres que morrem todos os anos no país, um número ainda alto de acidentes de trânsito, e que não é só obrigação do Estado, é obrigação de todos. Então, a gente tem que se conscientizar da parcela de cada um. Conversar com a pessoa que está ao lado é muito diferente de conversar falando ao celular? Ah, com certeza. Nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer alguns testes em pistas fechadas, simulando ali todo tipo de realidade, fazendo o celular, desde falar, desde teclar.
e tira muito a percepção de quem está na condução de um veículo. Tá certo. Mais alguma observação com relação a essas imprudências? É que elas são as que hoje levam a maior parte dos acidentes de todo o país. Então, se as pessoas respeitarem o limite de velocidade, né, deixar de fazer o celular, não beber e não dirigir, fazer o cinto, a gente vai reduzir bastante o número de mortes e feridos em todo o país. E todos ganham, né, porque a gente desonera a saúde, os hospitais podem investir em outros tipos de doenças, em outros tipos de tratamento, né, as vias vão ter mais fluidez, né, a gente vai ter uma vida mais tranquila no trânsito das maiorias das cidades brasileiras. E essas observações, essas imprudências valem tanto para a direção nas estradas, nas rodovias, quanto para a cidade? Com certeza. A gente tem visto os mesmos cometimentos de infrações, tanto nas vias urbanas como nas rodovias. Nas rodovias, geralmente, mais velocidade, ultrapassagem de forma inadequada, né, em locais proibidos, mas são as imprudências que se repetem na cidade e se repetem na rodovia. E o uso de celular na rodovia, com certeza, Com muito certeza, mais velocidade grave. Porque mais elevadas, né? Detém ali uma tensão, o carro ele desenvolve na velocidade de um espaço maior, um percurso maior, então, com certeza, será ainda um risco ainda será maior. O uso de GPS como mapa para verificação, para encontrar o trânsito, isso também influencia, também atrapalha? O GPS que está ali, de acordo com a legislação de trânsito, resolução de consideração do trânsito, ele não vai atrapalhar, né? Quando ele é burlado ali, tenta se fazer uma adaptação para funcionar como outras coisas, aí sim ele traz perigo. Mas aquele que está dentro das normas de segurança estabelecidas pela legislação de trânsito brasileira e pelas resoluções de consideração de trânsito, esse não traz prejuízo. Tá bem. Eu acho que nós chegamos ao final da nossa entrevista. O nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua participação, agradeço por todas essas informações e que isso ajude a conscientizar os motoristas, pedestres, motociclistas e todos que fazem parte do trânsito para a gente ter um trânsito mais seguro. Nós agradecemos o espaço, né? Quero agradecer em nome de todos os Detran do país, que busca aí cada dia a proteção à vida, a redução das mortes no trânsito, e o trânsito que é pouco falado e que está todo dia na vida de todos nós, né? Muito obrigado. Tá ok, obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse a página do Senado na internet, senado.leg.br/tv, ou acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com.br/TV Senado. Se você quiser fazer alguma crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.